como administrar o seu salário. Você passa dia vem, dia vai, o seu salário vai junto, ele não consegue ficar no seu bolso. Então já fica nesse vídeo, se inscreve nesse canal, curta, comente, compartilhe, porque eu quero falar com você sobre quais estratégias você deve fazer e talvez quais estratégias você está fazendo que não está te deixando prosperar para o sucesso. Bom, primeiro, nós temos que entender que no começo de toda a vida financeira de qualquer pessoa que quer ter o sucesso, você deve sim anotar até a balinha que você gasta na vendinha, beleza? Então assim, comprar qualquer coisa que você comprar, você deve fazer a anotação disso na sua planilha de controle financeiro. Sim, você deve ter uma planilha de controle financeiro. Entra no Google e você vai lá no Google Planilhas e pede lá um modelo de planilha de orçamento mensal, anual, tá tudo prontinho. Não precisa inventar a roda, tá bom? Vai com aquilo que tá certo, com aquilo que já tá pronto. Uma coisa importante que a gente vai sempre bater aqui na tecla: a não ser os juros compostos, que é a fórmula mágica, não há nenhum atalho. Para você aprender a gastar, sim, nós precisamos aprender a gastar. Inclusive, spoiler aqui, tem um livro que Morgan Housel lançou recentemente, já foi traduzido para o português, disponível na Amazon, eu vou deixar no link aqui, que é A Arte de Gastar. Sim, porque não é só pensar, claro, nós vamos aqui aprender a investir, mas eu não posso pensar só em investir. Eu preciso saber gastar. E pode ser que é porque você não sabe gastar que às vezes você está infeliz, que às vezes o seu orçamento fecha o mês e você não consegue pagar as contas e tem que recorrer a pedir dinheiro emprestado, consignado, cheque especial, cartão de crédito. E aí? Tudo isso está acontecendo na sua vida porque você não está sabendo usar as estratégias corretas. Então, primeiro passo, tem uma planilha de controle mensal. Durante um ano da sua vida, você vai dedicar esforço para poder fazer aquele controle bonitinho. Você sempre vai ter uma planilha mensal, tá? Isso não vai mudar daqui a um ano. O que vai acontecer é o seguinte: isso acontece depois que você começa a fazer isso. Lá daqui a um ano, quando você fez esse controle bonitinho, vai chegar um momento na sua vida que você vai aprender a quanto você pode gastar para determinado assunto financeiro da sua vida. E isso vai ser instintivo em você. Você vai sentar antes, você tem que saber onde você vai gastar o seu salário antes. Não é receber o teu salário, colocar no bolso e falar, uhul, onde que eu vou gastar? Não! Você não estou querendo dizer aqui nesse vídeo que você não vai poder pegar não vai mais no happy hour com os amigos do serviço. Não é isso que eu estou dizendo, você vai. Agora, você precisa saber quantas vezes você vai. Será que tomar cafezinho da manhã na padaria, não estou falando que você tem que cortar todos os cafezinhos, tá? Você vai pegar um dia, 2 da semana para ir com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, tomar um café na padaria. Isso é bom. Isso vai fazer com que você tenha ânimo para viver, dar alegria. Agora, você não vai fazer isso os 7 dias da semana, tá? E quando você faz essa planilha de controle mensal, você define quantas vezes você vai fazer isso na semana. Bom, eu tenho X valor que eu vou destinar para lanches. Então, dentro desses lanches, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá o que eu vou na padaria, o que eu vou comprar um hambúrguer na semana, na sexta-feira, né? Que a gente adora, na sexta-feira sempre comprar uma coisinha diferente. Então, percebe como que não é receber para depois gastar? É pensar onde eu vou gastar antes de receber. Pegou o código? Então,
Aí eu quero falar de outros gastos aqui com você, porque eu quero dar um repasse, né? Então, nós temos alguns tipos de gastos. A gente está falando aqui de lanches. Lanche está dentro também ali, né, do tema alimentação, né? Você tem que saber o quanto que você gasta de mercado. Às vezes você vai no mercado com fome e gasta o seu salário no mercado. E aí? Não tô falando que tá errado. Eu também tenho vontade de, às vezes, pegar um chocolatinho, às vezes comer um filé mignon, às vezes pegar uma picanha para poder assar no final de semana. Cara, nós somos seres humanos e nós queremos ser felizes. E nós não podemos cortar esses gastos. Agora, eles têm que ser programados. Não dá para todo final de semana eu ficar comendo picanha com churrasco em casa. Isso tem que ser programado. Se no seu contexto dá para fazer isso uma vez por mês, Gilberto, você vai falar para mim, só consigo fazer isso no mês. Tudo bem, é a sua possibilidade agora. Você vai conseguir chegar num patamar diferente. Agora, é importante que você aceite a sua condição financeira e se planeje. Vamos avançar. Moradia. Isso é algo que eu sempre falo, é bem polêmico. Porque se você ganha até um salário mínimo, eu recomendo que você more com seus pais ou de favor. Porque, concorda, com um salário mínimo, não dá para pagar um aluguel aqui em São Paulo. Claro, exceção feita, que há aluguéis de pensão, por exemplo, que você vai morar sozinho, sozinho que eu quero dizer com mais pessoas ali, né, naquele local, e em periferias que você aluga quarto, né? Então aí você talvez consiga, de fato, uma moradia. Agora, é difícil, eu sei. E por isso que eu sempre falo que se você ganha o salário mínimo, o melhor investimento que você pode fazer é um livro. Como a gente já disse aqui, a recomendação desse livro é A Arte de Gastar, do Morgan Housel, tá? Vamos avançar. Saúde. Então, saúde, assim, só para fechar, moradia, nós falamos do aluguel, mas se você vai colocar ali os seus gastos com aluguel, gastos com a casa, com móveis, limpeza, às vezes, se for necessário, a água, luz, seguro de vida, eu costumo colocar como um custo de moradia, tá? Internet, então são contas fixas, né? Que não vão mudar e que tem que ser pagas todo mês dentro desse contexto de moradia. Avançando, nós vamos falar então agora sobre saúde, que aí nós estamos falando de produtos para cabelo, né, para produtos para beleza, às vezes academia, convênio médico, convênio dental, óculos, tudo isso tem que estar no seu orçamento. Se você usar óculos, uma vez por ano você vai gastar com óculos, já saiba. Você vai fazer em dezembro, em janeiro você precisa saber quanto você vai gastar. Transporte público, quanto que você gasta de transporte público, isso tem que estar definido, tá? Não é sair pegando Uber adoidado. Putz, cara, tá atrasado para ir pro serviço? Você tem que se planejar. Não dá para ficar atrasando todo dia e pegando Uber. Comece a se penalizar. Não vai atrasar, meu Deus, e agora eu vou pegar Uber porque vai no transporte normal. Se penalize. Para que você aprenda. É só assim que a gente aprende, tá? Lazer, esse é o gasto muito importante que tem que estar, tá bom? Saídas, comemorações, isso tem que estar no seu orçamento. Educação, se você faz alguma pós, se você faz algum curso, isso tem que estar no educação. Livros, tem que estar na sua planilha de educação. Impostos, impostos é horrível, imposto é roubo, tá certo? Nós pagamos impostos para não ser preso, então é importante que isso esteja também na sua planilha. Os gastos variáveis, né, que às vezes você gasta com pet, às vezes você gasta com o telefone celular, com roupa, presente, tudo isso é gasto variável. Gastos com generosidade, tá? Isso é importante, tá? Na sua contribuição que você faz mensal, na igreja que você frequenta ou na instituição de sua confiança. E os investimentos. Por fim, você precisa determinar um valor de investimento por mês. Como eu disse, se você recebe até 1 ou 2 salários,
com 2 salários já dá para mudar um pouquinho essa realidade. Mas você vai precisar investir nisso, tá? Livros. É o melhor investimento que você pode fazer. Então, recapitulando nesse vídeo, eu quis ensinar um pouquinho você e te passar várias dicas de como a gente organiza o nosso orçamento mensal, orçamento anual, como que a gente divide tudo isso em caixinhas, e a recomendação para você é A Arte de Gastar, do Morgan Housel. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, é um ótimo investimento para você. Livro, é assim que a gente aprende, tá bom? Eu tô aqui trazendo essas informações para você, para te pegar do ponto 0 para o ponto 10. Vem comigo.